Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Semana da Ultrassonografia Pediátrica do Cetros. Eu sou Cibele, uma das coordenadoras do curso de ultrassom pediátrico do Cetros, e vim falar para vocês aqui hoje um pouquinho sobre características ultrassonográficas do rim neonatal. Acredito que muitos já façam, né, ultrassonografia de rins e vias urinárias de adulto ou de uma criança maior, né, mas existem algumas peculiaridades, algumas características especiais do rim neonatal que é de grande valia e importância para vocês que talvez queiram se arriscar no mundo da pediatria. Vamos lá conhecer um pouquinho delas? Eu vou começar inicialmente falando um pouquinho da anatomia, tá? E das características ecográficas de um rim de adulto ou de criança maior, só para a gente poder fazer uma comparação quando a gente for citar as peculiaridades ou as características ultrassonográficas do rim neonatal. Então, aqui, só para a gente revisar rapidamente, né? Nós temos o rim aqui, córtex renal, tá? Então, essa região aqui do córtex renal, de fora para dentro, tá? Temos embaixo do córtex as pirâmides renais, com sua base voltada para fora, tá? E a ponta da pirâmide voltada para dentro. Entre uma pirâmide e outra, nós temos as colunas de Bertin, que são os prolongamentos do córtex renal. Pirâmide mais coluna de Bertin, nós chamamos de medula renal. Medula renal mais córtex renal, nós vamos chamar então isso tudo de parênquima renal. Os néfros, então, estão dispostos no parênquima renal, vão produzir a urina, que, por sua vez, vai ser drenada para os pequenos cálices, né? Então, esses pequenos cálices ficam sugando ali a ponta das pirâmides renais, né? Sugando essa urina que é produzida pelos néfrons, ok? Esses pequenos cálices, por sua vez, então, vai drenar a urina para os grandes cálices, que, por sua vez, drena para a pelve renal e, consequentemente, o ureter proximal. Nessa região central, né, do seio renal, além dos pequenos, grandes cálices, pelve, nós também temos gordura ali renal, né? Então, uma gordurinha aqui, né, que fica entremeada no meio, e temos vasos, né, que fica aqui nessa região do seio renal. Agora, tirando uma fatia do parênquima renal, então recortei aqui uma fatiazinha e coloquei em grande aumento aqui para vocês, porque eu quero que vocês lembrem, né, relembrem a disposição do néfron dentro desse parênquima renal. Então, aqui nós temos, nessa parte superior, nós temos o córtex renal, que está separado, tá, dessa parte inferior, que é a pirâmide renal. Né? Então, a pirâmide e o córtex está separado aqui pelos vasos arqueados, artéria e veia arqueada. E aqui no córtex, né, nós vamos encontrar, então, os glomérulos. Então, isso é importante, eu quero que vocês gravem isso, tá? Os glomérulos, eles se encontram dentro do córtex renal. A gente vai ver mais para frente o porquê. Então, nós temos os glomérulos, tá, no córtex. Além dos glomérulos, nós temos túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal e parte do tubo coletor. E na região da pirâmide, nós temos a alça de Henle e grande parte do túbulo coletor. Então, essa urina vai ser produzida aqui, né? Vai ocorrer as trocas aqui nessa região toda aqui dos néfrons, tá? Tanto de córtex quanto aqui de pirâmide. Essa urina produzida, então, ela vai ser drenada aqui na ponta das pirâmides, onde tem esses furinhos e que ficam acopladas ali, né? Nos pequenos cálices que vão sugar essa urina produzida aqui, então, pelos néfrons, ok? Muito bem. Então, no ultrassom, como que a gente vê esse rim, né? No ultrassom de adulto ou de uma criança maior, como que a gente vê esse rim, né? O córtex, normalmente, ele é isoecogênico ou levemente hipoecóico quando comparamos com o parênquima hepático ou com o baço. As pirâmides, normalmente, elas são hipoecóicas em relação ao córtex renal, então pirâmides hipoecogênicas em relação ao córtex renal. Entre uma pirâmide e outra, nós temos as colunas de Bertin, que são prolongamentos do córtex, então vai ter a mesma ecogenicidade do córtex. Pirâmide mais coluna de Bertin, nós vamos chamar de medula. Medula mais córtex, vamos chamar tudo então de parênquima renal. Há uma boa diferenciação córtico-medular desse rim? Sim, eu consigo identificar muito bem o que é córtex e muito bem o que é medula, né? Isso é importante porque faz parte da avaliação renal, avaliar a diferenciação córtico-medular. Aqui no centro, então, a gente vê o complexo ecogênico central, né? Esse complexo ecogênico central, como nós já falamos, né? É o seio renal, é o que a gente encontra nele pequenos e grandes cálices, pelve, gordurinha,
e vasos, né? Lembrando que esse complexo ecogênico central, ele é ecogênico por conta da interface, obviamente, entre as estruturas, mas principalmente por conta da gordura, né, que fica aí dentro desse seio renal. Então, quanto mais gordurinha, mais ecogênico esse complexo ecogênico central vai ficar. Quanto menos gordurinha, menos evidente esse complexo ecogênico central ele vai ficar, tá bom? E muito bem. Então, essas são as características do ultrassom de adulto ou de uma criança maior ou de um bebê de 1 ano, né? Que vocês normalmente estão acostumados, né, ou já conhecem, que são córtex hipo ou isoecóico, né, comparado ao fígado e ao baço. As pirâmides são hipoecóicas em relação ao córtex renal, possui uma boa diferenciação córtico-medular e o complexo ecogênico central, ele é hiperecogênico, né? Lembrando que quanto mais gordurinha, mais hiperecóico. Quanto menos gordura, menos evidente ele vai ser, ok? Vamos passar então pela parte mais legal e mais importante da nossa pequena aula de hoje, pequeno vídeo, que são as características ultrassonográficas do rim neonatal. Quando a gente compara, então, um rim de um neonato, né, com um rim de uma criança maior ou de um adulto, vamos lá. Aqui a gente tem um corte longitudinal do rim e aqui nós temos um corte transversal. Logo de cara, a gente já consegue ver alguma característica diferente. Vamos lá. De fora para dentro, quando a gente avalia o córtex renal, eu já percebo que esse córtex renal ele não está isoecóico e nem levemente hipoecóico comparado ao parênquima hepático. Muito pelo contrário, ele está levemente hiperecogênico. E essa já é uma das características ecográficas que eu encontro no rim de um neonato, principalmente naqueles bebês prematuros. Quanto mais prematuro, mais você vai encontrar, tá bom? E o que quer dizer isso? Essa leve ecogenicidade, né, esse leve aumento da ecogenicidade comparado com o parênquima hepático e em relação ao baço, está intimamente relacionado com a concentração de glomérulos nesse córtex. Então, lembra que a gente falou dos glomérulos, né, um pouquinho atrás? E eu frisei esse glomérulo por quê? O glomérulo fica no córtex. Então, o fato de ter uma maior concentração de glomérulo no córtex de um neonato, isso faz com que esse córtex seja levemente ecogênico, tá? É o que dá essa característica. Então, no neonato, normalmente a gente tem uma concentração de 20% de glomérulos, né, dentro do córtex, comparado a uma concentração de 9%, né, de uma criança maior ou de um adulto, né? Então, essa concentração glomerular é o que dá essa característica ecográfica, né, de leve aumento de ecogenicidade comparado ao parênquima hepático. Outra coisa que nós podemos observar são as pirâmides. As pirâmides, normalmente do rim do neonato, elas são marcadamente hipoecogênicas, tá? Marcadamente hipoecóicas. Às vezes elas são tão hipoecóicas que quem não está acostumado, às vezes pode confundir isso com cistos e achar que é um cisto renal, e não é, tá? Então, lembrar disso, tá? O rim neonatal tem as pirâmides marcadamente hipoecogênicas. Então, olha só, nós temos um córtex levemente hiperecóico e nós temos uma pirâmide marcadamente hipoecóica. Então, há um contraste aí. Logo, nós vamos ter uma diferenciação córtico-medular muito evidente, né, no rim de um neonato. Também é uma característica desse rim. Outra coisa que a gente observa é o complexo ecogênico central. Vocês podem observar que esse complexo ecogênico central ele está magrinho, está buchinho, está pouco evidente quando comparamos com o complexo ecogênico central de um adulto, que é muito mais ecogênico, muito mais evidente. Isso se dá por quê? Se dá pelo fato que o bebê tem pouca gordura, tem pouquinha gordura ali no seio renal, comparado a muita gordura, né, de um adulto. Lembra que a gente conversou sobre isso? Quanto mais gordura, né, dentro do seio renal, mais evidente esse complexo ecogênico central será. E aqui a gente tem pouquinha gordura, né, porque o recém-nascido é magrinho ainda, né? Então, por conta disso, outra característica desse rim é complexo ecogênico central pouco evidente. Outra característica que nós podemos encontrar aqui, ainda nessa imagem, são essas
imagens ou formações ecogênicas que nós encontramos na ponta das pirâmides, né? E se vocês observarem, ela não produz nenhum artefato acústico posterior. Então, são formações ecogênicas na ponta das pirâmides, né? Podemos encontrar, não em todas, às vezes só em algumas delas, às vezes em todas, né? Então, aqui a gente vê uma, aqui outra, aqui outra. E isso está relacionado com cristais jurato, né? Então, isso são cristais que se acumulam ali na ponta das pirâmides, né? Que, na verdade, pelo fato do bebê ainda ter um sistema urinário, né? Do neonato, um sistema urinário um pouquinho imaturo, ocorre uma concentração ali, né? Desses cristais na ponta dessas pirâmides, que, passada a fase de oligúria, passada a fase de progesterona, né, dessa carga de progesterona que a mãe passa para o feto, a gente vai falar sobre isso já já, né? Então, passada essa fase fisiológica, né, inicial do recém-nascido, esses cristais juratos eles vão ser drenados para o bexiga e, consequentemente, sai na urina. E para quem está acostumado a trabalhar com recém-nascido, né, com bebês neonatos, vai lembrar do famoso xixi rosa, né? Então, xixi rosa são os cristais juratos que são drenados, então, né, desses bebês que ficam concentrados ali, né, no sistema urinário desses bebês. Então, a gente encontra muito, é muito comum, tá? A gente vê isso, são imagens ecogênicas na ponta das pirâmides, né? São os cristais juratos que ainda não foi drenado, né? Que ainda não saiu pela urina, né? E isso vai acontecer fisiologicamente. E passada a fase de oligúria, passada essa fase fisiológica, isso depois que foi drenado, isso aí some e esse rim volta com as características normais, isso aí vai sumir, as pirâmides vão voltar a ficar hipoecogênicas e isso desaparece, tá bom? Cuidado para não confundir isso com alguma patologia, tá? Obviamente que a gente sempre correlaciona imagem com clínica, tá bom? Mas cuidado para não confundir com alguma patologia, porque isso é muito comum da gente encontrar, ok? Então aqui falamos sobre córtex levemente ecogênico, falamos sobre pirâmides marcadamente hipoecóicas, falamos sobre a diferenciação córtico-medular muito evidente, falamos sobre o complexo ecogênico central pouco evidente, magrinho, pelo fato de não ter, recém-nascido não ter muita gordurinha no seio renal, e falamos sobre essas formações ecogênicas na ponta das pirâmides, que são os cristais juratos, né, que se encontram ali logo que o bebê nasce, e isso daí é drenado, é o famoso xixi rosa, e consequentemente isso aí some com o passar dos dias, ok? Outra característica que nós temos também de um rim de neonato é a lobulação fetal. Então, quando nós observamos aqui a superfície desse rim, nós percebemos que ele é todo lobuladinho, tá? Então, a gente encontra isso muito, né? E quando avaliamos o ultrassom do rim neonatal. Isso aí está relacionado, né, à formação embriológica do rim. Então, lá no início, quando esse rim é formado em embriologia, nós temos a união, né, desses renúnculos ou lobos embrionários que se unem ali e dá esse formato de amorinha, né? O rim fica parecendo uma amorinha. E quando nós avaliamos o ultrassom desse rim de neonato, nós observamos essa lobulação fetal. Essa lobulação fetal pode persistir até a idade adulta, né, em alguns pacientes, que é o que a gente chama de persistência da lobulação fetal, não são em todos, uma pequena porcentagem, mas no rim de neonato é muito comum a gente encontrar essa lobulação fetal, ok? E a última característica, né, que é importante também a gente citar, é uma discreta ectasia piélica, né, que nós podemos encontrar no rim de neonato, né? Então, lá, o rim neonatal, quando nós fazemos, a depender do dia, né, que é feito esse exame, nós podemos encontrar um pouquinho, um acúmulo de urina, né, localizado ali na pelve do rim, né? Observe que é só a pelve que está ectasiada, não tem cálices abertos, apenas uma ectasia de pelve, né? Então, isso aqui se dá normalmente, né, pela imaturidade ali, né, do sistema urinário, né, é fisiológico, está relacionada pela fase de oligúria. Então, o bebê, numa fase, logo que ele nasce, ele tem aquele tempo da oligúria, como também esse bebê, ele tem uma carga de progesterona que é passado da mãe para o feto intraútero, né? E a progesterona, o que ela faz? A progesterona, normalmente, ela lentifica a ação da musculatura lisa,
né? E o ureter tem musculatura lisa, então vai lentificar a ação da musculatura lisa do ureter. Consequentemente, esse ureter, né, ele vai drenar um pouco mais devagar, ele vai ser um ureter um pouco mais preguiçoso ali no primeiro dia, né, nos primeiros dias. Então, esse rim produz a urina, mas pelo fato de ter um ureter um pouquinho mais preguiçoso, pode haver um acúmulo ali, né, de urina dentro dessa região, dessa pelve aqui, desse rim, desse neonato. Então, é importante dizer que isso daí vai acontecer nos primeiros dias, né? Passada a fase de oligúria, passada essa queda, né, de progesterona, né, que o bebê tem logo ao nascer, isso aí some, tá? Porque esse rim volta a funcionar normalmente, esse ureter ele fica mais vigoroso, funcionando normalmente, consequentemente, essa ectasia piélica ela vai sumir sem maiores preocupações, tá? Então, é importante a gente falar aqui, ou a gente citar que o rim, o ultrassom neonatal, no pós-natal, ele não deve ser feito logo que nasce, né? Principalmente naqueles bebês que têm uma ectasia piélica discreta, ou uma pequena ectasia piélica intra, né, útero, né, no pré-natal. Se você pede ultrassom, ou se você faz ultrassom logo que o bebê nasce, nasceu, fez ultrassom, essa ectasia ela vai continuar. Então, o ideal é que esse ultrassom seja feito depois da fase de oligúria, né? Então, ali 2 dias após o nascer, o ideal é que seja 3 ou 4 dias após o nascer, porque aí 3 a 4 dias já passou a fase de oligúria, né? Já houve essa queda, né, da progesterona hormonal da mãe para o feto e, consequentemente, essa dilatação ela vai sumir, né? E o rim volta a ficar normal. Ok? Então, lembrar que essa ectasia piélica, se o ultrassom foi feito nos primeiros dias de vida, pode ainda estar presente, tá? Então, o ideal é que se faça ultrassom ali em torno de 3 a 4 dias de vida, para que essa fase, essa alteração fisiológica, né, passe e esse rim volte a trabalhar, né, trabalhe normalmente, sem maiores, né, sem nenhum fator fisiológico que atrapalhe a drenagem dessa urina, né? Muito bem, então só para a gente revisar quais as características ecográficas do rim do neonato nós falamos. Então nós citamos córtex levemente hiperecogênico, né, por conta da concentração glomerular. Falamos também sobre as pirâmides marcadamente hipoecóicas. Consequentemente, vamos ter uma diferenciação córtico-medular muito evidente. O complexo ecogênico central, por sua vez, é pouco evidente, é magrinho, né? Por quê? Porque tem pouca gordurinha, né, no rim do neonato. Teremos também presença de lobulação fetal, tá? Que é uma característica muito comum de ser encontrada no rim de neonato, uma variação da normalidade, tá? E a leve ectasia piélica, né? Que pode ser encontrada em alguns casos, né? A depender do tempo ali, se for muito próximo, né? O ultrassom a ser realizado, muito próximo ao nascimento do bebê, tá? O ideal é que seja feito 3, 4 dias de vida. Ok? Muito bem, então aqui finalizo, né, a nossa pequena aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de grande valia para vocês e espero vocês no nosso webinar que vai acontecer no próximo domingo para que a gente possa discutir mais casos e mais desse mundo maravilhoso que é ultrassonografia pediátrica. Até lá!